Fala galera, Laerte Viana na área. Antes do vídeo um lembrete rápido. Foi ao ar hoje o primeiro episódio do quadro novo Quem Vence. Assim que acabar isso aqui, para quem ainda não assistiu, vai aparecer no final para vocês conferirem. E logo de cara, obrigado a todos que estão apoiando. Tá muito legal o feedback, o retorno que vocês estão me dando, geral elogiando, dizendo que ficou muito bom. Fico feliz que vocês tenham gostado, beleza? Ah, e claro, para quem não assistiu, confere lá e já deixa o like também para dar aquela moral, hype o vídeo. Faz o mesmo aqui, clica no joinha aqui, hype para entregar para mais pessoas e se inscreva aqui no canal para continuar dando aquela moral, para a gente continuar crescendo e trazendo cada vez mais novidades e conteúdos bacanas para vocês. Fechou? Obrigado novamente pelo apoio. Vamos para a resenha. Em novembro, Patrício Pitbull passou aqui pelo canal e falou em primeira mão que estava de saída do Bellator, que esse era o seu plano, que já tinha chegado ao fim o seu vínculo com a organização e que o desejo era se testar no UFC. Falou até mesmo sobre Diego Lopes, Ilia Topuria, Volkanovski. Tudo isso em meio às reclamações públicas em relação à maneira que a PFL estava gerindo a carreira dos seus atletas. Disse que não estava conseguindo lutar e que estava perdendo tempo, não poderia ficar parado, queria a liberação do contrato. É importante citar que essa reclamação não partiu apenas do brasileiro, pelo contrário, grande parte das estrelas que eram do Bellator, quando fizeram a fusão com a PFL, reclamaram publicamente. Alguns, como Mousasi, por exemplo, já tinha sido até liberado. Acrescenta aí que também é de conhecimento geral que as coisas não estavam nada bem lá. A crise financeira das brabas estava indo de mal a pior e ontem houve a sacramentação. O Ariel Helwani, jornalista, falou em primeira mão que a PFL decidiu encerrar de uma vez por todas o Bellator. O nome, que ainda estava sendo usado em alguns eventos, agora já era, não existe mais, é coisa do passado. Oficialmente o Bellator acabou. A partir de agora é apenas PFL. Na mesma hora, Patrício Pitbull apareceu nas redes sociais e falou sobre o fim da organização na qual ele tanto brilhou. Abre aspas. Descansa em paz, Bellator. É triste que tenha chegado ao fim e a organização tenha tido uma morte tão dolorosa. Sabotado pelos executivos da Viacom nos últimos anos e depois vendido a pessoas indiferentes que fizeram o possível para arruiná-lo. Como alguém que esteve com o Bellator desde o início, experimentei todos os altos e baixos da promoção. A PFL manteve algumas das pessoas que fizeram o Bellator funcionar, mas zero de seus valores. A relação do Pitbull com a PFL, que já estava estremecida, também chegou ao fim ontem. Don Davis, fundador da empresa, veio a público, rebateu dizendo o seguinte: estamos liberando o Patrício Pitbull. A PFL sempre foi sobre criar novas oportunidades e nossa missão é continuar oferecendo isso para todos os grandes lutadores que querem estar aqui. É triste que a parceria tenha acabado dessa maneira, com tantos atritos internos, mas é importante ressaltar que essa liberação marca o fim de um dos ciclos mais vitoriosos que esse esporte já viu. Pitbull teve 3 reinados no peso pena, foi duplo campeão ao ganhar o título dos leves e anotou 24 vitórias em 14 anos na casa. É de longe o maior nome da história do Bellator. Ninguém conquistou tanto pela empresa como ele. Se tornou a personificação do sucesso da marca. Com o passado nos livros, agora é hora de escrever novas páginas. E depois de tantos e tantos anos, quantas especulações nós tivemos, tá chegando a hora de Patrício finalmente vestir as luvas do UFC. Embora esse seja o caminho natural, muito claro, eu vi muita gente questionando nas redes sociais, do tipo, pô, mas agora será que vai? Tá tarde demais, perdeu o timing, chegou sem condições atualmente em 2025 de brigar pelo topo e coisas do tipo. Bom, eu concordo que se a migração tivesse acontecido há 3, 4, 5 anos atrás, sem dúvidas o impacto seria muito maior. Pitbull estava no auge técnico e físico, isso é inegável. Hoje, vindo de 2 derrotas nas últimas 3 lutas, o valor de mercado não é o mesmo, só que ainda assim continua sendo o top 3 de todos os tempos da categoria. Eu acho o Patrício tão genial que mesmo aos 37 anos eu genuinamente acredito que ele ainda tem condições de brigar para ser campeão. Só que também é aquela parada, ele tá correndo contra o relógio, não pode dar nenhum tiro na água. Qualquer rodada a partir de agora é muito, muito especial. Outro ponto é em relação à grana. Patrício era um dos, se não o maior salário do Bellator, é um valor que ele não vai chegar ganhando no UFC e ele sabe disso. O ponto é que essa questão financeira não vai ser um entrave. Ele sabe que vai ter que dar uma diminuída e tá disposto a isso. Já não se trata mais de grana, se trata de legado, desejo, vontade de se provar no maior evento de MMA do mundo. Mas e o Dana White? Será que ele tem interesse no Patrício? Podem estar se perguntando os mais céticos. E aí eu lembro a vocês que em dezembro do ano passado, quando o Careca foi questionado a respeito da possível contratação do brasileiro, ele deu um sorrisinho de canto meio maroto e muita gente interpretou do tipo:
Beleza, a gente vai fazer isso, vamos resolver em breve. É importante salientar, não tem nada assinado ainda, não é oficial, mas o Patrício quer, para a organização seria bom, o seu empresário é o Joinha, um dos mais conectados ali do meio. Eu ficaria muito surpreso se em breve não oficializarem essa parceria. Dito isso, a última dúvida é, beleza, mas e a estreia? Quando vai ser? O que fazer? Qual o plano? Se eu fosse o matchmaker, eu colocava o Pitbull para atuar no UFC Brasília, em maio, estreia em casa, frente ao público, uma oportunidade dele voltar a lutar por aqui, algo que não acontece desde 2009, na última luta que ele fez antes de assinar com o Bellator. Candidatos não faltam, mas é preciso cautela, adotar um caminho muito parecido com o que o Michael Chandler fez em 2021. Chega numa luta que já o coloca em caso de vitória no title shot. O Chandler, que é sempre bom lembrar, fazer um parênteses aqui, foi brutalmente nocauteado pelo Patrício na época do Bellator, 2 rodadas antes de ir pro UFC. Nas redes sociais, Pitbull chamou Alexander Volkanovski, seria incrível, todo mundo pararia para ver, só que o australiano deve receber a revanche contra William Topuria. E aí a gente pensa que o Max Holloway subiu pro peso leve e o Diego Lopes e o Ar Rodrigues vão fazer no main event do UFC no México no final de março. E aí, se olharmos o ranking, vejo 2 caminhos disponíveis. Brian Ortega e Josh Emmett seriam as melhores pedidas, 2 nomes que já disputaram o cinturão. E eu sei que o Evoloev, número 4, está livre, só que aí é quase que o UFC dando um tiro no pé da própria contratação. E aí eu não tô falando no sentido de que o Patrício não teria chance de vencer, óbvio que tem, mas é inegável que o russo entraria para juntar contra a grade, cheirar a virilha, fazer aquela luta maçante, nada empolgante. Não seria legal, atraente para o público. Porque também é aquela história, depende de como vão querer tratar o Patrício. Se for para promover, coloca uma luta que o casamento seja atraente, interessante. Caso contrário, se a ideia for mostrar que ali o nível de competição é outro, aí coloca o russo mesmo e vamos ver no que dá. Se eu tivesse o poder da caneta, eu faria Patrício Pitbull versus Josh Emmett no co-main event do UFC Brasília, para ele se ambientar uma luta dura e, em caso de vitória, já pedir o cinturão. E antes que digam, o Emmett está longe de ser tarefa fácil, e embora seja o número 8 no ranking, tem o seu valor. É quase que um porteiro da elite. O Chandler, quando chegou em 2021, pegou o Dan Hooker, que era número 7. Uma situação muito parecida. De qualquer maneira, queria trazer essa atualização aqui para vocês. Repito, não é oficial, mas deve ser anunciado em breve. Patrício Pitbull no UFC. Dá tempo do brasileiro chegar e brigar pelo topo, pensar em cinturão e quem seria o adversário ideal para ele estrear. E é melhor lutar em Brasília, em casa ou num pay-per-view de destaque nos Estados Unidos. O que vocês fariam com o Patrício Pitbull daqui para frente? Coloquem tudo aqui embaixo nos comentários. Não esqueçam de deixar o like no vídeo porque é muito importante para dar aquela moral. Se inscrevam aqui também para a gente continuar crescendo. Preciso desse apoio de vocês. Vai aparecer aqui agora o quadro novo e ainda tem muita coisa. Amanhã tem palpites para Islam Makhachev contra Armando Sarukian, Charles do Bronx, uma galera passou por aqui falando sobre a luta. Muita coisa bacana e eu conto com a companhia de todos vocês. Valeu!